Bom dia, meus queridos, como é que vocês estão? Como é que foi a semana? Curtiram a última aula? Aprenderam muita coisa? E os pais de vocês ajudaram aí a estudar, a ver o vídeo, explicaram para vocês as dúvidas, alguma coisa assim? Recebi poucos e-mails de vocês. Na verdade, acho que dessa turma eu não recebi nenhum. Não sei se não tiveram dúvidas ou ficaram com vergonha. Não fiquem com vergonha, mandem e-mails, eu quero responder vocês, quero que vocês tenham o melhor ensino possível, tá bom? Hoje, matéria nova, a gente vai começar e terminar tudo de uma vez com pré-história. Por que a gente vai começar e terminar de uma vez com pré-história? Para que a gente consiga adiantar rápido isso daí, porque a gente tem muita coisa para ver e com a nossa pandemia a gente acabou ficando um pouco atrasado, né? Só para vocês saberem, tô com um cenário diferente aqui no fundo. Hoje eu tô aqui com o fundo da minha sala, porque não deu para gravar onde eu gravei o último vídeo, onde eu sempre gravo, tá? Mas não tem problema não. Vamos lá. Antes da gente entrar em pré-história, vocês se lembram que a gente, na última aula presencial da gente, a gente estava falando sobre linha do tempo. Linha do tempo é um conceito importante para a gente entender pré-história, principalmente agora que a gente vai começar a trabalhar mais com data, mais com nomes de eventos e coisas assim, tá? Vocês se lembram como é que funciona a linha do tempo da gente? A gente usa uma linha do tempo que a gente chama de linha do tempo clássica, né? Que foi aquela dividida pelos franceses. Eu cheguei a comentar isso com vocês. Essa linha do tempo, ela divide a história em alguns grandes períodos, tá, de tempo, e ela é dividida no meio pelo nascimento de Jesus Cristo. Isso porque nós somos um país cristão, hoje em dia nós somos um país laico, mas nós fomos colonizados por Portugal na época de que era um país cristão. Todo o calendário do mundo ocidental ele funciona baseado num calendário cristão que tem como data central o nascimento de Jesus, tá? Por isso a gente divide a história entre antes e depois de Cristo, beleza? Como é que essa linha do tempo funciona? Eu vou estar enviando para vocês de novo um documento de texto. Esse documento de texto vai estar com tudo explicadinho, tem uma linha do tempo bonitinha ali. Vocês podem olhar, vai estar tudo ali certinho, tá? Mas como é que funciona essa linha do tempo? Ela é dividida em alguns grandes períodos. São esses: da invenção da escrita até o início da Antiguidade Clássica, tá? Da Antiguidade Clássica até o início da Idade Média, isso vai de 800 a.C. até 476 depois de Cristo. Da Idade Média até a Idade Moderna, que vai de 476 depois de Cristo até 1453 depois de Cristo. Da Idade Moderna até o início da Idade Contemporânea, que vai de 1453 depois de Cristo até 1789 depois de Cristo, e aí até os dias de hoje, tá? Existem uma série de acontecimentos, muitos episódios, guerras, mudanças de poder, nomes de países e tudo mais, que vão ser gerados no meio desses acontecimentos, tá? Isso aqui são só grandes espaços de tempo que já são delimitados por essa linha para facilitar o nosso estudo. A ideia da linha do tempo é justamente facilitar a compreensão histórica de quem está estudando. Por quê? Porque eu sei que se a Idade Média vai de 476 depois de Cristo até 1453, tudo que está ali no meio vai ter um modo de ser mais ou menos parecido com a Idade Média, né? Tudo ali no meio é a Idade Média. Então, se a gente consegue aplicar um tipo de pensamento em, sei lá, 1100 depois de Cristo, e a gente pensar em 800 depois de Cristo, por mais que sejam muito diferentes um do outro, esses pensamentos eles tendem a se aproximar, porque eles estão dentro de um mesmo período cultural e histórico, tá bom? A gente vai estudar, ao longo dos anos de estudo, vocês vão estudar todos esses períodos e os vários acontecimentos importantes dentro deles, tá? A gente vai começar com a pré-história. Bom, a pré-história, ela é um período de tempo que vai desde o início da espécie humana na Terra até a invenção da escrita. Professor, por que a gente divide a pré-história usando a invenção da escrita, né? Por que ela termina quando a escrita é inventada? Quando a gente falava de fonte histórica, eu falei com vocês que a fonte mais importante que existe para o historiador são as fontes escritas, porque elas dão um panorama muito claro de como é que se pensa, de como é que se vive em determinada época ou sobre determinada pessoa, né? Sobre o que você está estudando. As fontes não escritas, embora também sejam fontes históricas, elas têm que ser muito mais interpretadas do que as fontes escritas. As fontes escritas estão dizendo o que aconteceu, tá? A importância da escrita é tão grande
que a gente é obrigado a fazer essa divisão. Lembra quando a gente fala que a gente está estudando história, a gente está estudando a história do homem e das suas sociedades no tempo e no espaço. Antes da escrita já existia espécie humana, mas não há como a gente ter tanto conhecimento, com tanta clareza e com tanta certeza sobre essas sociedades pré-escrita quanto a gente tem das sociedades pós-escrita, tá? Bom, então a pré-história ela vai desde o início da espécie humana na Terra até a invenção da escrita. É o maior período, tá? A pré-história é maior do que a antiguidade clássica, do que a Idade Média, do que a Idade Moderna, do que a contemporânea e do que todas essas juntas. Por quê? A pré-história ela começa cerca de 3 milhões de anos atrás. É muito tempo. Quando a gente tem lá os primeiros indícios de que a espécie humana está se desenvolvendo na Terra, que a gente já tem Homo sapiens no mundo, tá? O nome científico da nossa espécie é Homo sapiens. Daquela época até aproximadamente 3.500 anos antes de Cristo, que é quando surge, de fato, a escrita no mundo. Olha só, é muito tempo aí de pré-história, tá? É muito tempo. Como é que vai funcionar, né? Dentro da pré-história, a gente também vai fazer uma divisão para ficar mais simples de entender o conteúdo, uma divisão de linha do tempo, tá? Aí a gente pode dividir a pré-história em 3 períodos, tá bom? O período paleolítico, que também pode ser conhecido como Idade da Pedra Lascada. E por que tem esse nome? Porque ele é marcado por uma série de tecnologias que as sociedades dessa época vão desenvolver, que são baseadas em pedras, tá? Mas pedras sem ter nenhum tipo de refinamento. São ferramentas de pedra muito bruscas, né? Muito brutas. Então é como se vamos pensar assim, se alguém, nessa época vai fazer um machado de pedra. Ele pega um pedaço de madeira, pega uma pedra que está furada, coloca a pedra ali, encaixa, e para ele aquilo já é um machado. Ele não tem um refinamento, ele não está produzindo aquilo ali para que se pareça ou para que tenha, por exemplo, corte. Ele não sabe o que é isso, tá bom? Então, o máximo que ele vai fazer é lascar essa pedra para dar uma aparência mais próxima de alguma coisa que serve para cortar uma madeira e fazer um machado. Por isso, pedra lascada. A idade da pedra lascada, ou do Paleolítico, né, ela vai de 3 milhões até 10 mil a.C. É disparado o maior período da vida do homem na Terra, tá bom? Nesse período também é importante a gente ressaltar que a gente tem os primeiros rudimentos do domínio do fogo. O fogo, ele é extremamente importante para a evolução da espécie humana, tá? A gente poderia até, né, que a gente não tem como definir isso muito bem porque faltam fontes, mas a gente poderia até dividir a história do homem antes e depois do fogo, porque depois do fogo a evolução das sociedades ela vai se dar de maneira extremamente rápida, né? Aqui a gente está vendo que são mais de 9 milhões de anos entre o surgimento da espécie e o Paleolítico, né? E o início do Paleolítico. E o fim do Paleolítico, perdão. Então, quando você tem a descoberta do fogo, vai começar a avançar e essas etapas elas vão acabar sendo ultrapassadas muito mais rápido, tá bom? Então a gente tem aqui o início do domínio do fogo. A gente vai ter o Mesolítico, que ele vai de 13... Eu até escrevi aqui, acabei de reparar aqui no PDF, está escrito Mediolítico, não é Mediolítico, é Mesolítico, eu tenho certeza que aqui para baixo está mais certinho. O Mesolítico ele vai de 13 mil a.C. a 9 mil a.C. Esse é um período que ele está especificamente, que ele vai ocorrer especificamente na Europa e no norte da Ásia, tá? E ele é o que a gente chama de período glacial, ou era glacial. Vocês já viram aquele filme Era do Gelo? A Era do Gelo, o 1, ele está se passando nesse período. No 1 a gente tem seres humanos, né? Vocês lembram? Não sei se vocês já viram, mas é a história de um grupo de animais pré-históricos, né? É um mamute, um tigre-dente-sabre, uma preguiça gigante. E eles encontram um bebezinho humano e aí no primeiro filme eles têm que entregar esse bebezinho humano para a família. Essa que é a função. E eles estão no meio do período glacial. Esse período glacial é esse período aqui do Mesolítico, tá? O que é um período glacial? A Terra está super congelada, existe uma deficiência na quantidade de alimentos no território que está congelado, e isso vai gerar implicações para a espécie humana. Por exemplo, até o período Mesolítico,
A nossa categoria de seres humanos, ela existia tanto em pessoas que só comiam carne, em sociedades que só comiam carne, e sociedades que comiam carne e vegetais. Eram carnívoros e onívoros, tá? Aqueles que só comiam carne não conseguem passar pelo período glacial, porque a quantidade de carne disponível é muito menor, tem muito menos bicho vivendo porque tem muito menos comida, né? Aqueles que comiam carne e vegetais, eles vão conseguir sobreviver. É um indicativo do processo evolutivo da nossa espécie. Eles vão sobreviver ao Mesolítico e vão seguir em frente, tá bom? E o período Neolítico, é o último período da pré-história, ele vai de 10.000 a.C. até 3.500 a.C., que é quando a gente vai ter o surgimento da escrita, nessa época chamada de escrita cuneiforme, porque é uma escrita ainda muito rudimentar, tá bom? O Neolítico, ele vai ser o último dos períodos da pré-história e vai ser o que a gente vai ter mais tecnologias se desenvolvendo, tá? Quais são essas tecnologias? Bom, Neolítico ele também pode ser chamado de Idade da Pedra Polida. Então a gente já sabe que aquelas ferramentas de pedra que antes eram lascadas, pense em pedra lascada, pegar duas pedras e bater uma na outra até você formar uma ali que está mais parecida com a ferramenta que você quer. Você já tem uma tecnologia de polimento. Vocês sabem o que é polir alguma coisa? Pergunta pro pai, pra mãe de vocês o que é polir algo, né? Você vai pegar, sei lá, o meu óculos aqui. Por que o meu óculos, se ele ficar todo arranhado, eu posso levar ele para um oculista e ele vai passar uma maquinazinha que pole as lentes e vai deixá-las lisas de novo. Isso pode parecer pouca coisa, mas faz muita diferença quando você está falando de um mundo em que você, por exemplo, tem que caçar a sua comida. Se você tem uma lança de pedra lascada, ela não corta direito, ela não fura direito. Dá muito mais trabalho para você conseguir matar um animal assim. Quando você tem uma lança de pedra polida, ela tem fio, ela tem corte. Você consegue enfiar aquilo na tua caça muito mais fácil. Não só para caça, mas, por exemplo, para colher alguma coisa. Imagina se você vai colher, sei lá, você vai cortar um pé de maçã, uma macieira. Você quer cortá-la para derrubar e todo mundo poder comer maçã à vontade. Sei lá, né? Um exemplo. Se você tentar derrubar isso com um machado cego, que é uma pedra lascada, você vai levar uma semana para derrubar uma árvore. Se você faz isso com um machado de pedra polida, você vai levar um dia, 2, sei lá, né? Então isso faz um avanço tecnológico gigantesco para a espécie humana. Além disso, a gente vai ter o domínio da agricultura. Isso é uma coisa interessante, por quê? O domínio da agricultura, quase todo historiador do mundo reconhece que isso deve ter sido uma conquista das mulheres da espécie. Porque como é que funcionava o trabalho ali dos homens pré-históricos, né? Primeiro, é importante entender que lá no Paleolítico e no Mesolítico, esses homens eles são nômades, tá? As pessoas são nômades, são povos nômades. O que isso quer dizer? Eles são povos que não fixam lugar para morar num lugar só. Eles vivem andando de um lugar para o outro. Então, como é que funciona? Vamos supor que chegou aqui um grupo nômade em Petrópolis. Chegou, se assentou por aqui um pouquinho, e aí eles vão começar a viver aqui. Enquanto tiver bicho para caçar, eles vão ficar aqui. Enquanto tiver fruta para comer, eles vão ficar aqui. Quando as frutas e os animais eles começarem a ficar mais raros, porque já comeu tudo, esse grupo levanta o acampamento e vai embora para Teresópolis. E aí vai sentar lá. Entendeu? É assim que funciona um grupo nômade. Durante as caças, quem é que ficava para cuidar, por exemplo, das crianças e dos idosos nesses acampamentos? Eram as mulheres, também eram elas que cozinhavam o que os homens traziam da caça. A maioria dos historiadores entende que provavelmente essas mulheres, como elas passavam mais tempo paradas no acampamento, elas começaram a entender ao passar dos anos, é claro que isso demorou muito tempo, tá? Começaram a entender que a gente podia plantar as coisas. Porque elas começavam a ver, por exemplo, que onde o cara comia uma maçã, onde você cuspia a semente da maçã, depois de um tempo, brotava um pezinho de maçã, né? E aí eles iam, andavam, e quando eles voltavam para aquela região, olha ali, sei lá, 5 anos depois, tinha uma macieira naquele lugar. Elas começaram a entender isso, né? Isso é um indício, tá? É bem possível que tenha sido as mulheres que desenvolveram primeiro a agricultura. No Neolítico, a espécie humana vai começar a dominar as técnicas de plantio. A gente vai começar a plantar coisas. Quando a gente começa a plantar coisas,
a gente não tem mais por que levantar acampamento. Na verdade, é o contrário, a gente tem que ficar no lugar, porque a gente tem que cuidar da plantação e porque essa plantação garante pra gente uma sobrevivência que sair por aí andando não garantia. É muito perigoso viver como nômade, tá? Então a gente vai ter o começo da agricultura. Isso se chama Revolução Agrícola. Isso mudou completamente como é que funciona o mundo e as sociedades humanas. É só você parar para pensar. Hoje você tem uma casa. Você tem uma casa hoje porque as nossas sociedades são sociedades que fixam moradia num lugar só. É o que a gente chama de sedentária, né? É uma sociedade sedentária. A gente fica num lugar só. Imagina como é que seria a nossa vida se até hoje a gente fosse nômade. Pô, mas ia ser completamente diferente. Não tem como você ter escola, não tem como você ter mercado, não tem como você ter nada da nossa sociedade, né? A Revolução Agrícola formou as bases do que seriam as sociedades humanas depois. Tanto que a partir disso a gente vai ter o desenvolvimento das primeiras cidades. Ainda lá na pré-história a gente começa a ter as primeiras cidades, tá? Eu lembro que muita gente aí da turma é cristã. Quando a gente fala, por exemplo, daquelas primeiras cidades que a Bíblia fala, né? Isso daí tá por aí, né? Essas primeiras cidades estão por ali, perto de 3.000 e poucos antes de Cristo. Então a gente está falando de cidades que são provavelmente pré-históricas. Além disso, quando você começa a plantar, você também tem uma facilidade para criar animais. Porque se você tem plantio, você consegue oferecer comida para os animais, eles ficam perto de você, e aí você consegue também criar carne, né? Então não só a Revolução Agrícola vai ajudar o consumo de vegetais, mas também a alimentação à base de carne vai se manter e vai até aumentar, porque ele não precisa mais sair para caçar, ele pode criar a sua própria presa. Bom, além disso, no final do Neolítico a gente vai ter um processo interessante. Conforme a humanidade ela se fixa num lugar só, ela tem tempo para desenvolver tecnologias que ela já dominava, mas que ela não tinha aperfeiçoado. Uma dessas tecnologias é o domínio do fogo que eu falei que a gente começa a aprender lá no Paleolítico. O fogo que se dominava no Paleolítico era saber acender fogueira, tá? Você conseguia acender uma fogueira e aí você assava carne. Basicamente isso. Ou vegetais, né? Basicamente isso. Com o sedentarismo, com as sociedades sedentárias, a gente consegue dominar isso melhor. Então a gente vai, por exemplo, aprender a fazer olaria. Sabe o que é olaria? Isso é uma coisa interessante para fazer com vocês. Se vocês não sabem o que é olaria, vocês vão aprender a pesquisar palavras em dicionário, tá? Pesquisem no dicionário, vejam o que é olaria, escrevam do lado da matéria olaria, tal coisa. Porque aí vocês vão pegar o costume de pesquisa, tá bom? Aprende a fazer olaria, aprende também a trabalhar com metal, a fazer metalurgia. E isso vai desenvolver as tecnologias que a humanidade usa. Ela vai sair de ferramentas de pedra e começar a ter ferramentas de metal. Isso é tão presente no final do Neolítico que a gente pode chamar o finalzinho, os anos finais do Neolítico, de Idade dos Metais. Porque são um período de anos em que ele vai aprender primeiro a trabalhar com bronze, depois com ferro, e vai evoluindo a sua metalurgia até a gente ter ali o trabalho em metal da antiguidade, beleza? Por fim, no final do Neolítico também, as sociedades humanas vão começar a desenvolver rudimentos de escrita. Isso é revolucionário. Imagina que todo esse processo evolutivo, ele demorou a acontecer por quê? Porque ele era falado de uma pessoa para outra. Você tinha que aprender a mexer com metais, por exemplo, e você ia passar isso para os teus filhos, e você tinha que lembrar e falar e explicar direitinho, e a pessoa também tinha que memorizar aquilo, lembrar, falar e não sei o quê. E muito da informação que alguém que desenvolveu mais a técnica dominava, desaparecia, porque simplesmente as pessoas não iam conseguir lembrar de tudo que era falado. Quando você começa a ter escrita, as informações elas podem ser anotadas em algum lugar e elas vão ficar ali, tá? Isso é revolucionário. A escrita rudimentar da época, o que a gente vai chamar de escrita cuneiforme, através dela, as sociedades elas vão poder se comunicar, não só com as pessoas que vivem ali do lado delas, mas o que é mais interessante de aprender a escrever, você pode se comunicar com quem vai nascer ainda, com quem vai nascer depois que você morreu. Olha que legal. E aí as sociedades elas começam a desenvolver, através da escrita, as técnicas que eles já dominavam. Beleza? Gente, por hoje é isso. Pré-história
Vai ser só essa aula para ser rapidinho, porque a gente tem que correr atrás do tempo perdido, tá bom? Muito obrigado. Eu vou deixar um texto para vocês lerem, tá? Esse texto está explicando tudo que eu falei aqui bonitinho. Eu vou deixar também um outro vídeo do YouTube. Esse vídeo é uma animaçãozinha interessante do... Não sei se vocês já viram Chaves em desenho animado, em que eles vão fazer um passeio num parque pré-histórico. Então, vocês podem ter ali uma... É para vocês poderem se divertir um pouquinho também, mas sem deixar de aprender. Beleza? Gente, muito obrigado. Tchau, tchau. E até semana que vem.